Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico 38. Médicos e medicinas. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda medicina provém de Deus e ele recebe presentes do Rei. A ciência do médico eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água? Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas. E delas se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Meu filho, se estiveres doente, não te descuide de ti, mas honra ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave e uma lembrança de flor de farinha. Faz a obração de uma vítima gorda. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairás nas mãos deles, e eles mesmo rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde do doente, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. Meu filho, derrama lágrimas sobre um morto e chora como um homem que sofreu cruelmente. Sepulta o seu corpo segundo o costume e não descuides de sua sepultura. Chora-o amargamente durante um dia, por causa da opinião pública, e depois consola-te de tua tristeza. Toma luto segundo o merecimento da pessoa, um dia ou dois, para evitar más palavras. Pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. A tristeza permanece quando o corpo é levado, e a vida do pobre é o espelho de seu coração. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-a e lembra-te do teu fim. Não te esqueças dele, porque não há retorno. De nada lhe servirás e só causarás dano a ti mesmo. Lembra-te da sentença que me foi dada, a tua será igual. Ontem para mim, hoje para ti. Na paz em que o morto entrou, deixa repousar a sua memória e conforta-o no momento em que exalar o último suspiro. Sabedoria do escriba lhe vem no tempo do lazer. Aquele que pouco se agita adquirirá sabedoria. Que a sabedoria poderia ser o homem que conduz a charrua, que faz ponto de honra a guioar os bois, que participa de seu labor e só sabe falar das crises dos touros. Ele põe todo o seu coração em traçar sulcos, e o seu cuidado é engordar novilhas. Igualmente acontece com todo carpinteiro, todo arquiteto, que passa no trabalho os dias e as noites. Assim sucede àquele que grava as marcas dos sinetes.
variando as figuras por um trabalho assíduo, que aplica todo o seu coração na imitação da pintura e põe todo o cuidado no acabamento de seu trabalho. Assim acontece com o ferreiro sentado perto da bigorna, examinando o ferro que vai amoldar. O vapor do fogo queima as suas carnes e ele resiste ao ardor da fornalha. O barulho do martelo lhe fere o ouvido de golpes repetidos. Seus olhos estão fixos no modelo do objeto. Ele aplica o seu coração em aperfeiçoar sua obra e põe um cuidado vigilante em torná-la bela e perfeita. O mesmo sucede com o oleiro que entrega sua tarefa. Gira a roda com os pés, sempre cuidadoso pela sua obra, e todo o seu trabalho visa produzir uma quantidade determinada. Com o seu braço dá forma ao barro, torna-o maleável com os pés. Aplica o seu coração em aperfeiçoar o verniz e limpa o forno em sua diligência. Todos esses artistas esperam tudo de suas mãos. Cada um deles é sábio em sua profissão. Sem eles, nenhuma cidade seria construída, nem habitada, nem frequentada, mas eles mesmos não terão parte na Assembleia, não se sentarão nas cadeiras dos justos, não entenderão as disposições judiciárias, não apregoarão nem a instrução, nem o direito, nem serão encontrados a estudar as máximas. Entretanto, sustentam as coisas deste mundo. Sua oração se refere aos trabalhos de sua arte e eles aplicam sua alma e o estudam junto à lei do Altíssimo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, em primeiro lugar, quero pedir perdão para vocês que teve um capítulo que nós lemos uma parte errada, porque foi o que aconteceu agora, né? Eu vou passar a página e a página tá grudada, então eu, em vez de ler a página seguinte, eu li a outra página. Vocês devem ter percebido, se vocês são muito espertos nas leituras, se vocês acompanham certinho, então aconteceu isso. E na leitura de ontem, as duas partezinha final também acabei não lendo, eu li só depois. Então foram esses dois erros, me perdoa, mas agora a gente está tentando cuidar mais para poder vocês não terem a leitura. Eu gosto de ler a leitura inteira, do jeito que está aqui na Palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que acompanham só com a escuta, e isso já é uma bênção de Deus. Então, pelo menos escuta a leitura correta, né? Mas hoje nós percebemos, e é tão bonita essa leitura de Eclesiástico 38, eu acho assim ela fantástica. Primeiro, Deus ele é tão profundo no que ele diz, porque ele começa dizendo uma coisa, depois vai para outra coisa que não tem, parece que nada a ver com aquilo que ele estava falando, mas tem tudo a ver. Por quê? Se a gente olhar a sequência das coisas, a beleza da palavra, veja, ele começa dizendo para a gente honrar a pessoa do médico. E agora, nesse tempo de pandemia, nós precisamos honrar mais ainda, rezar mais para que tenhamos médicos. Médicos com o coração unido ao coração de Deus. Médicos que não fazem da medicina uma profissão, mas fazem um campo de evangelização. É muito diferente. Eu tenho alguns afiliados que estão terminando medicina, concluindo para ser médico, e eu vejo a diferença no pensar, no agir deles. Já estão assim pedindo oração para que eles possam, dentro da medicina, exercitar também a missão de evangelização. Porque se a gente olhar a medicina só como um meio de ganhar dinheiro, eu confesso para você que vai ser frustrante. Tudo vai se tornar cansativo, principalmente agora, aqueles que estão no batalhão de frente da Covid, que tiveram que contemplar muitas pessoas morrendo,
para não cair naquela rotina da vida de acostumar com as mortes. Morreu, morreu, tá pronto, tá bom, tudo bem. Não, tanto é que logo a palavra seguinte, ela já vai falar da moderação do luto, ela já vai falar da morte, ela já vai falar de como deve comportar uma pessoa diante de alguém que morreu. Então, eu creio que eu tenho que ser luz e instrumento de Deus na passagem da vida desta pessoa, mas eu não posso me acostumar, né, de ver as pessoas morrer e eu trato elas como um objeto, não me fere mais. Não. Claro que eu tenho que ter equilíbrio, mas esse sentimento de dor pela família, pelos amigos, isso faz parte, né? E isso também é maravilhoso. Então, eu que já fiz farmácia, sempre gostei muito desse texto, aonde o Senhor vem falar do farmacêutico, das misturas agradáveis, dos remédios, né? Que também cura. Então, é uma sequência de coisa que nos cura. Primeira parte que nós precisamos ver quando estamos doentes, a primeira coisa é buscar Deus. Não é buscar o médico, é buscar Deus. Está na Bíblia. É buscar Deus, é buscar uma confissão boa, é pedir diante, né, do Santíssimo Sacramento que Deus possa escolher o médico que Ele quer cuidar de mim, que Deus possa escolher o laboratório, que Deus possa abençoar, né, os farmacêuticos que vão estar me dando o remédio, mas que Deus possa abençoar os bioquímicos que vai estar analisando esse exame ou os funcionários desse laboratório. Eu preciso rezar para que quando eu tenha que passar por todo esse caminho, então eu vou primeiro diante daquele que me dá a sabedoria, me dá a ciência, né, para eu poder também escutar Deus. Qual médico que vai cuidar de mim? Um médico que realmente também professa uma fé, que tem também uma graça sobre ele. E, meu filho, se tiveres doente, não descuide de ti, está lá no versículo 9, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, é a primeira coisa, precisa de confissão, purificar o coração. E daí sim, aí eu devo oferecer esse incenso, que é a minha oração para Deus, que vai subir como um incenso. Então, eu tenho que ser muito vigilante nisso, para não cair em mãos erradas. A gente vê tantas coisas nesse tempo de pandemia, de pessoas que às vezes não têm paciência com um doente, que é melhor que morra para desocupar um leito de UTI. Não vai fazer falta, talvez não faça falta para você, mas para a família vai fazer muita falta. E aí vem falar da moderação no luto. Bem, aqui também é muito importante. Ontem mesmo eu tive esta graça, né, de viver esta experiência de Nossa Senhora das Dores e um dia antes viver a experiência da Santa Cruz. E no dia da Santa Cruz eu tive a graça de ir num velório, no enterro também. Eu participei de todo momento. E naquele enterro eu sentei num cantinho e eu disse assim para o Senhor, né? É o enterro da Giuliana, e vendo aquela família sofrendo tanto em volta daquele caixão, chorando, porque, queira ou não, faz parte da nossa vida. E nós devemos chorar sim. Essa história que não precisa chorar, tem que chorar. Tem que viver o luto intensamente. Então, eu, no dia da Santa Cruz, eu já tinha rezado as 1000 vezes o nome de Jesus, e eu fiz os 1000 vezes em nome de Jesus, ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento, mas lá eu senti que eu devia dar esse presente para aquela família de consolo, rezar mais 1000 vezes. E foi tão interessante que eu comecei a rezar na hora que eu cheguei, e exatamente na hora, né, da misericórdia, que era a hora que ia sair por enterro, foi a hora que eu terminei, e ainda consegui rezar o terço da misericórdia, no meu silêncio, mentalmente. Então, a gente precisa sim viver este luto. E uma coisa que eu falei ontem, a hora que eu estava voltando, e eu não tinha prestado atenção, que está aqui na palavra. E hoje isso me toca profundamente. Eu estava vindo no carro e eu falei para as irmãs,
Falei assim, eu me lembro muito de Santo Afonso colocando no livro dele, né, que Santo Afonso escreveu um livro muito forte sobre a morte, e eu me lembro dele escrevendo, né, que em muitos lugares que era escrito, né, a lápide de uma frase daquela pessoa, e tem uma das pessoas que pediu para escrever, hoje eu, amanhã tu, né? Então, olhando para Juliana ali no caixão, morta, me lembrei muito disso. E agora, por graça de Deus, eu me deparo com esse versículo que está aqui, é bíblico, né? Deus coloca: lembra-te da sentença que te foi dada, a tua será igual. Ontem para mim, hoje para ti. Quer dizer, ontem foi o dia da minha morte, hoje é o dia teu. Então a gente nunca sabe quando vai ser o nosso dia, mas vai chegar, com certeza, né? Nós vamos viver essa experiência da morte, porque todos nós vamos passar por esse período. Mas daí eu vivenciei uma cena também, ontem, que me tocou profundamente, na hora que foi colocar o caixão dentro do túmulo. É um cemitério muito bonito que tem aqui em Ponta Grossa, os passarinhos cantando bastante, uma tarde linda de sol depois de várias horas seguidas de chuva, e a filhinha de 4 anos, que é a menininha que eu rezei para vir ao mundo, que eu toquei no ventre dela e pedi por graças da filha mais velha que me pediu chorando para me rezar para a mãe engravidar. Eu vivenciei uma experiência muito bonita, porque lá no velório ela não queria de jeito nenhum olhar para a mãe, chorou muito, queria a mãe dela, queria a mãe dela. Só que quando chegou ali, ela estava serena. E ela olhou para a mãe, porque abre o caixão e ela olhou para a mãe. Ela olhou para a mãe e, bem calma, fez um carinho no rosto da mãe com a mãozinha, beijou o rosto da mãe e pôs uma rosa do lado da mãe. E aquilo para mim assim marcou profundamente. No final, né, o Alex pediu, cada um tinha um balão na mão branco. Ele falou: olha, como último gesto, né, de que ela já está livre, que ela está no céu, vamos soltar esse balão. Soltamos aqueles balão branco e ela, a Maria Luísa, foi a primeira a soltar o balão. E ver aqueles balões subindo, desaparecendo no céu, foi outra experiência profunda de Deus. Então nós podemos fazer desses momentos da morte um momento mais, sem ser pesado, um momento mais leve, um momento mais cheio da graça de Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Bem, depois que o próprio Deus nos dá esta orientação, né, de chorar, de viver o luto, aí nós temos essa outra experiência, vem depois, né, ele colocando o paralelo entre o artifício e o escriba. A sabedoria do escriba lhe vem no tempo do lazer. Aquele que pouco se agita adquirirá sabedoria. Que sabedoria poderia ter o homem que conduz a charrua, que faz ponto de honra a guioar os bois, que participa do seu labor e só sabe fazer das crias dos touros? Daí ele vai colocando, né? Lá no 30, no versículo 30, o barulho do martelo lhe fere o ouvido de golpes repetidos, seus olhos estão fixos no modelo do objeto. Quer dizer, toda esta sabedoria que Deus deu ao homem, né, de trabalhar, de arquitetar, de usar de um martelo, pode ser que na hora que está fazendo barulho, não é tão legal escutar o barulho, mas a beleza da obra pronta, de uma casa pronta, onde eu vou contemplar, onde eu vou morar, onde eu vou experimentar a paz, olhar com as coisas com esta sabedoria, traz muita paz ao coração. Então, nós precisamos, então, entender que esta sabedoria, ela nasce da vigilância, ela nasce das minhas atitudes em querer fazer as coisas conforme o coração de Deus, com perfeição. Então, na medida que eu vou avançando nos meus trabalhos, que eu vou fazendo com que aquela obra ou aquela missão se torne a mais bela possível, eu vou experimentando também o poder e o amor de Deus na minha alma. Isso que é o bonito. Bem, hoje dia 16, então, a leitura de hoje
né? É 1 Timóteo 4, do 12 a 16, que diz assim: caríssimo, ninguém te despreze por serem jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuidas o dom da graça que tu tens e que te foi dado por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbítero. Com perseverança, põe estas coisas em prática para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 110, que diz: grandiosas são as obras do Senhor. Então, hoje o evangelho é um evangelho bastante longo, que está em Lucas 7, do 36 ao 50, e diz o seguinte para nós: naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro e com perfume, e ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus com as lágrimas. Começou a banhar-lhe os pés e enxugava-os com os cabelos. Cobria de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simeão respondeu: acho que é aquele a qual perdoa mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa e não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Somos e não somos como este fariseu. Cremos que Jesus é o Filho de Deus enviado para nos libertar do pecado. Mas parece que nos esquecemos que precisamos de perdão, porque nos colocamos acima dos que consideramos pecadores. Será que, vendo aquela mulher, daríamos importância às suas lágrimas e ao seu amor? Nessas avaliações humanas são sempre frágeis e pequenas demais. Não vemos o bem e gostamos de propagar o mal. Se somos cristãos, só podemos ter atitudes semelhantes à de Jesus. É isso mesmo, não tem outro caminho, né? E hoje, então, é dia de São Cornélio e Cipriano. A liturgia une os 2 santos contemporâneos que morreram mártires no mesmo dia, mas com diferença de 5 anos. Cornélio foi papa nos anos de 251 a 253. Durante seu pontificado, surgiu um debate a propósito da conduta a seguir em relação àqueles que haviam renegado a fé durante a perseguição. Os partidários de Navaciano
acusaram-no de ser muito indulgente para com os que havia renegado a fé e separaram-se da igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, foi processado e exilado para o lugar onde chamado Sivata Vesha, onde morreu. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. São Cipriano dirigiu-lhe várias cartas confortando. Mais numerosas são as notícias deste santo que emerge como uma das figuras mais empolgantes do século III, São Cipriano. Pertencia a uma das mais nobres e ricas famílias de Cartago, capital romana da África do Norte. Quando ainda pagão, destacou-se como um excelente advogado e mestre da retórica. Sua conversão ao cristianismo deu entre 35 a 40 anos de idade. Comovido por observar a constância e serenidade dos mártires nas perseguições, a conversão modificou radicalmente. Decidiu praticar, sobretudo, as virtudes da caridade e da castidade. Fez o voto da castidade e repartiu quase todos os bens entre os pobres. O impacto social da sua conversão, de sua atitude, foi enorme, dada sua fama anterior. Renunciou também a toda a sua ciência profana, pois em seus escritos não cita nenhum dos autores pagãos que havia alimentado seu pensamento até então. O impacto social de sua conversão e de sua atitude foi enorme, dada renunciou também, já li, pois em seus escritos não cita nenhum dos autores pagãos que havia alimentado seu pensamento até então. Pouco tempo depois foi ordenado sacerdote por naufrágio do clero e do povo, e ao morrer, o bispo de Cartago foi forçado a suceder-lhe no cargo. Os anos de seu episcopado, de 249 a 258, foram dos mais difíceis para a igreja africana. Duas perseguições contra os cristãos, a de Décio e Valeriano, marcaram seu começo e seu fim, e uma terrível peste graçou pelo norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Quando, em 249, o imperador Décio decretou a perseguição contra a igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue, outros, porém, fraquejaram. Não tardou que a perseguição chegasse a Cartago. Os pagãos se reuniram no grande fórum em altos e apaixonados gritos, exigiam a morte do bispo cristão. Cipriano, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus para poupar o rebanho, embora desse preferência ao martírio. Achou mais acertado seguir o conselho do Evangelho. Se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. Do esconderijo pode prestar grande serviço à sua igreja, exortando, consolando e animando os próprios fiéis. Duas grandes questões disciplinárias agitavam a igreja naquele tempo e que ocasionaram escritos polêmicos. A primeira era a conduta de ser seguida em relação aos que nas ameaças e torturas da perseguição tinham fraquejado, apostatando. Eram chamados lapsos. Em Roma havia surgido uma corrente rigorosa, chefiada por Navaciano, que recusava terminantemente a reconciliação dos apóstatas. Na África, um certo Felicíssimo seguia um praxe diametralmente oposta. O Papa Cornélio era propenso à clemência, depois de salutar penitência. Cipriano teve que reagir contra Felicíssimo, inclinando-se por certo rigorismo, mais tarde mitigando por exigências pastorais. A segunda controvérsia relativa ao valor do batismo administrado por hereges. O Papa, seguindo a tradição, reconhecia válido o batismo dos hereges, contando que tivessem sido observadas as condições de matéria e forma. Cipriano, que por formação tinha tido
poucos contatos com a tradição, seguia uma lógica muito humana. Não pôde dar a fé quem não a tem. A questão ficou sem solução devido às dificílimas complicações de perseguição em vigor. Com a morte de Cipriano, a tradição de Roma tomou pé também na África, e assim continuou sempre, através dos séculos. No ano 258, a perseguição contra a igreja recrudesceu. Cipriano foi denunciado, preso e processado. Existem as atas de seu processo e martírio escritas por testemunhas presentes à morte e que são de uma fraqueza comovedora. O procônsul o interrogou: Tu és Tácio Cipriano? O bispo respondeu: Sim, sou. Tu vivestes por muito tempo nesta sacrilega ideia e reunistes muitos homens na ímpia conspiração dos cristãos. Tu te fizestes inimigo dos deuses romanos. Por esta razão, com tua sorte serás uma advertência para aqueles que associastes a ti. Dito isso, leu a sentença: Tácio Cipriano será degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: Graças a Deus. Era o dia 14 de setembro do ano 258. São Cipriano deixou-nos inúmeros escritos doutrinais de grande importância. A coleção de suas 81 cartas é obra-prima de literatura latina e constitui preciosa fonte de informação sobre a vida eclesiástica daquele tempo. A igreja foi sempre perseguida mesmo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.